Pai do Senhor para a igreja. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse, capítulo de número 5. Aleluia. Apocalipse, capítulo de número 5. Nós não vamos ler o capítulo todo. Já foi lido na introdução. Nós vamos ler apenas os primeiros versículos. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 5, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: E vi, na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Amém? Até aqui você pode dar um glória a Deus? Tome o seu assento nessa noite. Amados, nós vamos dar continuidade nesse estudo. E nesse capítulo 5, não só o capítulo 5, mas o livro de Apocalipse é um livro menos lido pelos cristãos de uma forma geral. Sim, por quê? Porque é um livro muito complexo, que o seu entendimento para muitos é um pouco complexo, é um pouco difícil, a sua linguagem é um pouco difícil de interpretação, por isso ele se torna, dentro de várias pesquisas que já foram feitas, um dos livros menos lido, principalmente pelos próprios cristãos, por nós mesmos, de todos os livros, um dos menos lidos. Certa vez, alguém disse que preferiria arrancar da Bíblia o livro de Apocalipse. Porém, se nós arrancarmos o livro do Apocalipse da Bíblia, é a mesma coisa que arrancar a esperança de alguém. Porque o livro do Apocalipse, ele é um livro de esperança. Ele não é um livro de terror, não é um livro de medo, como alguns falam, como alguns relatam. Mas, para o mundo até pode ser. Mas para nós que já confessamos o Senhor Jesus Cristo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador de nossas vidas, o Apocalipse é um livro de esperança. É um livro da glorificação da igreja. Aleluia! Então, se nós arrancarmos ele da Bíblia, a Bíblia em si deixa de existir. Mas nessa noite eu louvo ao Senhor porque nós aqui estamos para estudar, para conhecer um pouco mais deste livro e das promessas de esperança que Deus tem para mim e para a tua vida. A primeira coisa que nós podemos observar nesse texto, capítulo 5, verso 1, é que o texto começa dizendo que estava assentado sobre o trono. É que tinha alguém que estava sentado sobre o trono. E esse alguém nós bem sabemos que é o Todo-Poderoso que está sentado sobre o trono. O trono não está vazio, mas alguém está lá reinando. Alguém está lá governando. Alguém é eterno e está lá. A palavra do Senhor, nós vamos entender que o reino de Deus, ele é eterno. Quantos governantes já não se passaram ao longo dos séculos? Quantos imperadores, quantos reis, quantos Césares passaram, porque esse nome é um título, quantos faraós passaram ao longo da história, mas todos morreram. Tem alguém no trono, tem algum faraó no trono, tem algum César no trono, tem algum rei eternamente no trono? Não tem, mas passou. Mas o Senhor, ele continua assentado no trono. E esse termo, eu achei lindo essa palavra aqui, estava assentado. Alguém que está sentado quer dizer que está tranquilo. É alguém que está em paz. Quando a gente vê a palavra do Senhor, existem textos que existem reis que estão nos seus tronos e que quando chega uma notícia de guerra, que quando chega uma notícia de caos, o que acontece? O rei logo se levanta. Por quê? Porque a situação fugiu do seu controle, ou está prestes a fugir do seu controle. É por isso que um rei se levanta do seu trono,
porque algo fugiu do seu controle. Mas João, na sua visão, levado ao céu, ele vê que aquele Todo-Poderoso, que é o dono do trono, ele está sentado. Ou seja, por mais que a gente olhe à nossa volta e veja a situação que está, por mais que alguém ache que Deus perdeu o controle por causa do pecado, por causa da violência, por causa das guerras que nós estamos vendo por aí, por causa da natureza, por causa de tanta coisa que tem acontecido, alguém pode até dizer que Deus perdeu o controle. Mas João nos mostra e nos revela que Deus não perdeu o controle, não. Mas Ele está sentado no trono. Tudo está no controle de Deus, a tua vida está no controle do Senhor. Por mais que você esteja passando por luta, por mais que você esteja enfrentando aflições, quem sabe você achou que Deus já perdeu o controle da tua vida, mas não, o controle da tua vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Aleluia! Uma outra coisa que nós observamos aqui nas primeiras linhas é que existe um livro selado. Esse livro está selado e são 7 selos. Para a gente poder clarear um pouquinho a nossa mente, hoje existem muitos tipos de selos. Até mesmo quando você pede no delivery uma comida, um lanche, a comida vem selada. O hambúrguer, a pizza, a caixa vem selada. É um selo em forma de adesivo. É claro que o selo aqui é outro. Mas o objetivo é o mesmo, é selar. Tanto é que se você observar em algumas caixas de hambúrguer, né, alguns pacotes, no selo mesmo está escrito assim, ó, se tiver violado, devolva. Não sei se você já viu isso. Por quê? Porque aquilo ali está mostrando que aquilo não pode ser violado. E quando nós olhamos aqui, existe um livro que está selado. Esse livro não foi violado ao longo da história, mas ele está selado. Este livro é a escritura da terra. O pastor, me fugiu o nome dele aqui, um grande mestre, né, da escatologia, na Assembleia de Deus, ele diz que este livro, ele tem um destino da terra, tem um destino de toda a humanidade. E quando nós olhamos para a cultura romana, nós vamos ver que na cultura romana um documento só tinha validade, ele só tinha legitimidade se ele fosse selado. E o que está na mão de Deus é um documento, é um livro que está selado. No Império Romano, além de ser selado, ele tinha que ter 7 selos, um documento de propriedade, uma escritura de propriedade de um terreno, de um imóvel, de alguma coisa, tinha que ter 7 selos e tinha que ser selado diante de 7 testemunhas. E se ao longo da história alguém pegasse aquele livro, aquele documento, e visse que o selo foi rompido, aquele documento perdia o valor, não tinha mais validade. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que o livro está selado, e ele está na mão direita de Deus. A minha versão chama de destra, na sua talvez esteja a mão direita. Por que a mão direita? Porque na cultura judaica, a mão direita é a mão do poder. É o apóstolo João mostrando para mim e para você que o livro selado está na mão de poder do Todo-Poderoso. Tem alguém sentado no trono e na sua mão forte, na sua mão de poder está um livro que representa, que é a escritura da terra. Lá está o meu destino, lá está o seu destino, lá está o destino de toda a humanidade. E quando nós avançamos no texto, nós vamos ver logo no versículo 2, alguém dizer assim, e vi um anjo forte, João está dizendo, e vi um anjo forte. Na Bíblia nós vemos muitas classificações de anjos, e aqui tem mais uma, um anjo forte, um anjo poderoso. E esse anjo, ele vai bradar, ele vai gritar dizendo, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? É o que o anjo vai bradar. Mas é então interessante que no versículo seguinte, o versículo 3, vai dizer que ninguém era digno de abrir o livro e nem sequer de olhar para ele. Só que o digno aqui, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? O digno aqui não é questão de mérito,
Mas tem que ser alguém que tem que ser alguém que a sua história não pode ser questionada. Tem que ser alguém que, quando olhar para o passado, que quando olhar para toda a história dessa pessoa, não pode achar nada de impuro, não pode achar um erro, não pode achar uma falha. Um dia nós somos alcançados pela graça, e nós somos lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e hoje nós, pela graça, somos dignos de estar na presença do Senhor. Mas nós não somos dignos de abrir esse livro. Por quê? Por causa da nossa história, por causa do nosso passado, porque a raça humana, ela já é inclinada ao pecado, todos pecaram e por isso estão afastados de Deus, destituídos da presença de Deus. Mas o texto aqui mostra que precisa ser alguém legítimo, alguém que não pode ser questionado, alguém que quando pegar o livro ninguém vai poder, nem no céu, na terra, nem embaixo da terra, nenhum demônio, nenhum homem, nenhum rei, ninguém vai poder questionar. Opa, isso aí não. Esse aí que está pegando o livro, esse não pode, olha a história dele, olha o passado dele. O digno aqui é isso, alguém que tem história e que na sua história não tem mancha de pecado, não tem mancha de erro. Quem é digno de abrir o livro? Quem se candidata? Aqui é como se estivesse acontecendo uma assembleia. E o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele está dando a oportunidade. Quem é digno? Quem é que pode pegar este livro das minhas mãos, da minha mão direita? E o versículo 3 diz assim: e ninguém no céu, ninguém na terra, e ninguém debaixo da terra era digno. No céu, cadê no céu? Cadê os anjos? Cadê Miguel? Cadê Gabriel? Cadê os querubins? Não foi encontrado no céu ninguém digno de tomar o livro da mão do Senhor. Então vamos para a terra. Cadê os reis? Cadê os imperadores? Cadê os faraós? Cadê os Césares? Cadê os grandes? Não foi encontrado na terra ninguém digno de poder pegar o livro da mão do Todo-Poderoso. E aí Deus é o princípio aqui da justiça divina. É o princípio da justiça divina, para que ninguém possa questionar Deus. Deus está dando a oportunidade para alguém ir lá, mas tem que ser alguém digno. Não foi achado no céu, não foi achado na terra e debaixo da terra. Cadê as potestades malignas? Não tem ninguém digno nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra, para poder tomar o livro da mão do Todo-Poderoso. E aí no versículo 4, você pode até manter a sua Bíblia aberta comigo. No versículo 4 diz assim: e eu chorava muito. João chorava, por quê? Porque ninguém foi achado digno de tomar o livro da mão do Todo-Poderoso. Parece que é o fim da história. Parece que a história não vai ter como continuar, porque não foi encontrado ninguém digno. Aqui é a única referência na Bíblia de alguém chorando no céu. É o apóstolo João que foi levado, que foi arrebatado. Não vai ter nenhuma, não houve e nunca haverá mais nenhum choro no céu. Mas nessa visão aqui, o apóstolo João ele está chorando porque não foi encontrado ninguém digno. Mas aí, no próximo versículo 5 diz assim: e disse-me um dos anciãos. Lembra que são 24 anciãos que estão sentados em tronos menores diante do trono do Todo-Poderoso. E um dos anciãos vai dizer assim para João: não chores. Não chores, João. Aleluia. Eis aí o leão da tribo de Judá. Não chora, João, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Quando parecia ser o fim da história, quando parecia ser que a história não ia ter mais continuidade, João chora, mas o ancião vai anunciar: ele está aí. Foi encontrado alguém digno. Foi encontrado alguém que a sua história não pode ser questionada. Foi encontrado alguém que seja digno de abrir e desatar os seus 7 selos.
Aleluia! E é interessante que o Jesus, ele é legítimo. O leão da tribo de Judá, a sua história não pode ser questionada, sabe por quê? Porque ele venceu o diabo, ele venceu o pecado, ele venceu a tentação, ele venceu a morte. João 16:33 vai dizer assim, Jesus mesmo dizendo, eu venci o mundo. E sabe por que ele venceu o mundo? Para poder tomar o livro da mão do Senhor. É o único digno. E aí é tão interessante, acompanhem comigo, versículo 5, o ancião anuncia quem? O leão. Mas no versículo 6 diz que quando João olha, ele vai dizer assim, e olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes e entre os anciãos um cordeiro. Foi anunciado um leão, mas quando ele olha, ele não vê o leão, mas ele vê um cordeiro. E a palavra do Senhor vai dizer que esse cordeiro estava como havendo sido morto. Ou seja, quando ele olha, ele vê o cordeiro ensanguentado. O cordeiro estava ensanguentado. O cordeiro tinha marcas de feridas, marcas de humilhação. Jesus foi humilhado. Jesus foi afrontado. Mas agora, diante de toda a assembleia, não foi achado ninguém digno no céu, na terra, nem debaixo da terra. Mas Jesus está marchando diante do trono, em direção ao Todo-Poderoso, porque Ele venceu a morte, o pecado, o diabo, a tentação. Aleluia! E tinha 7 pontas, em algumas versões chama de chifre. Chifre na Bíblia fala de poder, fala de autoridade. 7 fala de plenitude, plenitude do poder, plenitude da autoridade. É um cordeiro, mas todo o poder repousa sobre ele. O que Jesus disse? É-me dado todo o poder do céu e da terra. Pode ser um cordeiro, mas o poder do céu e da terra está nas suas mãos. É um cordeiro, mas é o único que foi encontrado digno de pegar o livro e desatar os selos. Vamos avançar. 7 olhos, fala de visão, conhecimento, presciência. E o cordeiro vem caminhando em direção ao trono. Versículo 7, acompanhe comigo. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Aleluia. O cordeiro vai marchando. O cordeiro vai indo em direção ao trono, vai indo em direção ao trono. Aleluia. Glória a Deus. A mão direita. Você acha que quando o cordeiro chega na mão do Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso estende o livro para entregá-lo? O texto é claro, você acompanhou na sua Bíblia. Não foi quando o cordeiro chega diante do Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso estende a mão para lhe entregar o livro, não, mas o texto diz que ele tomou. Ele tomou. Quem é digno de fazer isso? Quem é digno de chegar diante do Todo-Poderoso e tomar da sua mão o livro selado? Somente o cordeiro. Aleluia. Somente o cordeiro foi encontrado digno. Aleluia. Nós nem sequer somos dignos de chegar na sua presença, mas o cordeiro, ele foi encontrado digno. Aleluia. Versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Aqui vai iniciar 3 fases, 3 sessões de adoração. A primeira sessão de adoração, essas 3 sessões se iniciam justamente a partir do momento que o Cordeiro toma da mão direita o livro selado. E quando ele toma da mão do Todo-Poderoso este livro, inicia-se a primeira sessão de adoração. Nessa primeira sessão nós temos os 4 animais e os 24 anciãos. A palavra de Deus diz que eles se prostram diante do Cordeiro. Na semana passada, o pastor Manuel ministrou aqui e disse que esses 4 animais e os 24 anciãos se prostraram diante do trono.
Mas agora eles estão se prostrando no capítulo 5 diante do Cordeiro. Sabe o que está acontecendo aqui? Esses 4 animais, os 24 anciãos, estão reconhecendo que a autoridade que está sobre o Todo-Poderoso está sendo transferida para o Cordeiro. É por isso que eles adoram. Eles estão reconhecendo a autoridade. E tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso. Olha, eles têm harpas e eles têm salvas de ouro. O texto já explica o que é a salva de ouro. São as orações dos santos. Salvas de ouro cheias de incenso. O que são os incensos dentro da salva de ouro? As orações dos santos. As suas orações, as nossas orações estão num gasofilaço de ouro no céu. A minha e a sua oração, lembra aquele dia que tu está fraco para orar? Aquele dia que você está sem força, às vezes você não consegue nem dobrar o seu joelho na beira da cama, mas às vezes você se lança deitado mesmo. Mas você ora, você clama a Deus. As suas orações estão sendo recolhidas e colocadas num gasofilaço de ouro no trono da glória de Deus. Lá no capítulo 8 a gente vai ver que o anjo vai pegar essa salva e vai entornar, vai jogar essas orações no altar de Deus. E quando isso acontecer, a palavra do Senhor no capítulo 8 diz que vai haver trovões e relâmpagos no céu. Ou seja, as nossas orações têm poder para mover o trono de Deus. As nossas orações estão diante do Todo-Poderoso, então não cesse de orar, mesmo que seja nos dias mais difíceis. Aleluia. E após essa primeira sessão de adoração, vai então iniciar uma segunda sessão, versículo 11. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Eram milhões de milhões e milhares de milhares. Algumas traduções vão dizer miríades de miríades. Um matemático disse que miríades de miríades são 100 milhões vezes 100 milhões. No primeiro momento da adoração, 4 animais, 24 anciãos. Quando eles estão adorando ao Cordeiro, a palavra do Senhor vai dizer que os anjos, milhares, milhares e milhares de anjos, vão se juntar à adoração daqueles seres. A adoração começa com 4, mais 24, mas daqui a pouco se torna milhões e milhões e milhares e milhares. Aleluia. Mas não para por aí, não para na segunda sessão de adoração, não. Mas ainda tem a terceira sessão de adoração, que vai se juntar aos 4 animais, aos 24 anciãos e aos milhares e milhares de anjos. Está aqui no versículo 13. E ouvi a toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que estão dentro deles, vão se juntar ao louvor, vão se juntar ao momento de adoração. Quero aqui chamar uma irmã aqui do Ministério de Louvor para me ajudar. Perceba que a adoração, quando o Cordeiro toma o livro do Todo-Poderoso, vai se iniciar 3 sessões de adoração. Aleluia. Na primeira sessão, quem foram? Os 4, mais os 24 anciãos. Mas, no segundo processo, no segundo momento, são milhares e milhares de vozes angelicais. E aqui no terceiro momento, toda criatura do céu, da terra, debaixo da terra e do mar, se juntam à adoração. E eles vão louvar isso aqui, ó, que nós estamos louvando, está aí na sua Bíblia. Você pode louvar, você pode se juntar a esse momento de adoração. Aleluias. Seja aleluia, Deus. Seja a glória. Glória, glória, glória a Deus. Seja o domínio.
século dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Vamos continuar aqui, obrigado. Glória a Deus. Esse momento de adoração se inicia, sabe por quê? Porque foi encontrado alguém digno. Foi encontrado alguém digno. Alguém que o seu passado não tem como questionar. Alguém digno de chegar diante do Todo-Poderoso e tomar da sua mão direita o livro selado. E esse é o louvor que eles estarão louvando na glória. E nós estaremos também louvando como eles, muito em breve. Aleluia. Mas vamos continuar. Capítulo de número 6. Muito obrigado, amigo. Capítulo 6. Se o tecladista quiser continuar. Capítulo 6. Então vai se iniciar o processo da abertura dos selos. A história não acabou, a história não teve fim, mas foi encontrado alguém digno. E o primeiro selo que é aberto, que este cordeiro ele abre, ele rompe esse primeiro selo. A palavra do Senhor, capítulo 6 de Apocalipse, versículo 2, vai dizer que vai sair um cavalo branco. E esse cavalo branco, a gente precisa abrir um parêntese e entender que na Bíblia, em Apocalipse, existem duas referências ao cavalo branco. Tem essa, do capítulo 6, e tem uma também lá no capítulo 19, versículo 11. O cavalo branco, o que está sentado no cavalo branco do capítulo 19, esse é Jesus Cristo, que vem após o final dos 7 anos ali da grande tribulação, dos quase 7 anos, ele vem para implantar o reino aqui na terra. Só que esse cavalo branco do capítulo 6, que quando o cordeiro, veja, é o cordeiro que está rompendo o lacre, o primeiro selo, surge o cavalo branco, e esse cavalo branco, nós entendemos que é a representação do anticristo. E a palavra do Senhor vai dizer que ele tinha um arco, ele tinha e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vitorioso para vencer. Perceba que ele tem um arco, mas não fala de flecha. Por quê? Porque ele não saiu para guerrear. O anticristo não vem para guerrear, mas ele só sai com um arco nesse primeiro momento. Ele vem para quê? Para seduzir as nações. Por isso que não tem flecha, tem um arco, tem a coroa. Ele saiu vitorioso para vencer. Para quê? Para seduzir as nações, seduzir os reis, enganar os reis com uma falsa paz, ludibriar as nações, os reis e até mesmo Israel com uma falsa paz. E aí depois, se isso se dará, quando isso acontecer, nós já não estaremos mais aqui, mas nós já estaremos nas bodas do Cordeiro. Quando o primeiro selo for aberto, for rompido, a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, eu e você não estaremos mais aqui. Na internet fica muita gente conspirando, quem é o anticristo? Quem é o anticristo? A gente não vai descobrir. O espírito dele já está operando, mas quando o selo for aberto, só vai descobrir quem estiver aqui. Mas nós estaremos nas bodas do Cordeiro. E aí fica muita especulação. Eu não estou preocupado, eu estou preocupado em perseverar até o fim. Quem está preocupado em perseverar até o fim? Aleluia. E aí vai ser rompido então, vamos lá, o segundo selo. O segundo selo vai ser aberto. E quando esse segundo selo for aberto, versículo de número 3, 4, nós já estamos aqui em Apocalipse capítulo 6, diz que vai sair então um cavalo vermelho, e o cavaleiro que está nesse cavalo vermelho, foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros,
e foi-lhe dado uma grande espada. Então veja que o primeiro ele vem para seduzir as nações. E depois que ele consegue, ele sai vitorioso, ele consegue o que ele quer, a missão para o qual ele veio, aí é rompido o segundo selo. E surge o cavalo vermelho, que é a representação da guerra. Aí vai começar a guerra, um matando o outro. Foi-lhe dado uma grande espada. Na Bíblia fala de Isbi-Benob, que foi-lhe dada uma espada nova para poder matar Davi. Era uma espada que foi forjada, preparada para aquela situação. E esse cavaleiro do cavalo vermelho também tem uma grande espada. A gente fica vendo aí as guerras que estão acontecendo. Se tudo é um prenúncio, se tudo é a ponta do iceberg que está acontecendo, haverá guerra. E aí vem o cordeiro, ele rompe com o terceiro selo. E quando ele rompe o terceiro selo, está aqui versículo 5 e 6. Surge então o cavalo preto. O cavalo preto, ele vem como resultado da guerra. E ele tinha uma balança em suas mãos. Porque quando a guerra, depois da guerra vem a fome. Aqui é tudo uma sequência. Vem para seduzir, vem para a guerra, vem a guerra, depois vem a fome. Aqui diz que ele tinha uma balança. São muitas as interpretações, mas aqui nós podemos compartilhar aqui com essa balança. Aqui vai dizer que, deixa eu só ver o versículo 6, e ouvi uma voz no meio. Essa voz no meio é a voz de Deus, que vem na voz do trono, é Deus dando a ordem para o cavaleiro, você pode ir até aqui, está dando limite para o cavaleiro. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia, uma medida de trigo por 1 denário, algumas bíblias estão 1 dinheiro, mas no original é 1 denário, uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Você sabe que aqui diz que essa medida de trigo representa meio quilo de trigo, alguns dizem, representa meio quilo de trigo, e 1 denário, na palavra do Senhor, a gente tem a parábola, que 1 denário é um dia de um trabalhador, o trabalhador trabalha o dia inteiro trabalhando, no final ele recebe 1 denário. Vamos traduzir para o nosso Brasil? Eu até anotei aqui, salário mínimo hoje, quanto é o salário mínimo? R$ 1.412, salário mínimo de um trabalhador. Dividindo isso por dia, sabe quanto dá? R$ 47,07. R$ 47,07. Vou trazer aqui para a gente clarear a nossa mente. Você trabalha o dia inteiro. No final você ganha R$ 47,07. E esse texto está dizendo que esse valor, R$ 47, podemos entender que é o valor de meio quilo de farinha. Quanto é que está o quilo de farinha hoje? R$ 7, 3. Mas R$ 47 é muito, muito caro. É muito dinheiro. Então, meio quilo de farinha por um dia inteiro de trabalho. Sabe o que eu entendo aqui? Que o trabalhador, aquele que ficar, ele vai trabalhar o dia inteiro. No final, ele só vai ter condição de ele mesmo comer, se alimentar. Mas não vai ter condição de alimentar a esposa, filho, filha. Se eles quiserem comer, eles também vão ter que trabalhar o dia inteiro para poder só... Não vai ter dinheiro para pagar as contas. O dinheiro mal vai ser para comer. É o cavaleiro vermelho, preto, símbolo da fome. E quando fala que não toques no vinho e no azeite, aqui a gente pode entender algumas interpretações que talvez os mais ricos, nesse primeiro momento, talvez não sejam tão afetados. Os mais ricos, é um entendimento que se tem. Mas os pobres, que a maioria da população é composta pelos mais pobres, os mais humildes, os que ficarem vão passar necessidade. Meio quilo de farinha, alguém vai dizer que
eu li em algum lugar, eu acho que eu achei muito pouco, mas diz que dá para fazer um pão. Eu achei pouco, né? Mas eu li em algum lugar de escatologia que meio quilo dá para fazer um pão. Imagina, trabalhar o dia todo e no final você só ter dinheiro para comprar um pão para comer. É a fome que vai estar instaurada nesse tempo. Mas aí vai ser então rompido o quarto selo. O quarto selo surge o cavalo amarelo. O cavalo amarelo é o símbolo da morte. Já teve guerra, teve fome e começam-se as mortes. O cordeiro, quando rompe o quarto selo, surge então o cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. Já viu aquelas historinhas que contava para as crianças, né? Hoje a gente que é cristão não conta. Mas do velho do saco. Tá indo com o saco nas costas. Do bicho papão, né? Carregando. É mais ou menos isso. É o cavaleiro da morte vindo e trazendo o inferno. Matando, ceifando e jogando. É o Hades. É o cavaleiro da morte. E ele vem, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra. Haverá muita morte. E a palavra do Senhor diz que será com espada, com fome, com pestes e animais selvagens. E aí surge então o quinto selo. O quinto selo está aqui a partir do versículo 9. No quinto selo, João ele deixa de ver os animais e tem uma visão dos mártires que foram mortos por causa da sua fé em Cristo Jesus, por causa do seu testemunho e amor à palavra de Deus. Quando o quinto selo for rompido, eles vão estar clamando, os mortos. Sabe lá nos países perseguidos, muita gente morrendo. Aqui às vezes no Brasil também acontece, já aconteceu, às vezes são casos isolados. Mas durante a história, todos os mártires, e até alguns que morrerem durante a tribulação, vão estar lá clamando. Lembra do sangue de Abel? Que estava clamando, está clamando por vingança. E aí vai ser lhe dado, olha, ainda não é chegado o tempo. Ainda existem alguns que vão se juntar a vocês. É o que está escrito, ainda existem alguns que vão se juntar a vocês. Então ainda não é o tempo. Será que nós estamos preparados? É claro que aqui a gente não vai estar, mas se fosse hoje, é uma pergunta que eu me faço. Se você pode fazer para você também. Será que nós estamos preparados para morrer por causa do nome do Senhor Jesus Cristo? Será que verdadeiramente, não de palavra, porque por palavra a gente pode dizer, não, eu estou. Mas será que verdadeiramente nós estamos prontos para dar e entregar a nossa vida e não negar a fé em Cristo Jesus? Estes aqui não negaram. E aí é aberto então o sexto selo. E quando o sexto selo for aberto, a palavra de Deus diz que, a partir do versículo 12, você pode acompanhar, haverá um grande tremor de terra. Vai haver um grande terremoto. E o sol vai se tornar escuro, vai se tornar negro, não vai mais clarear. Vai se tornar como uma roupa preta de luto. A lua vai ficar toda vermelha como sangue. De vez em quando não aparece aí a lua vermelha. Já é um prenúncio. Nesse dia, quando o sexto selo for rompido, o sol vai parar de brilhar, a lua também vai parar de brilhar, vai ficar toda vermelha. Vai haver um grande terremoto. As estrelas cairão do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira sacudida por um vento. Quando você era criança, você já sacudiu um pé de árvore com alguma fruta, para aquela fruta cair, você já sacudiu, e as frutas iam caindo. Aqui vai ser as estrelas, os meteoros, que vão estar caindo na terra.
O céu desaparecerá como um rolo de papel que se enrola de novo. E todos os montes e ilhas serão tirados dos seus lugares. O continente que a gente conhece hoje, 5 continentes, vai se misturar por causa do terremoto. Talvez surjam até novos continentes, porque vai sair do seu lugar, vai ser tirado do seu lugar. A Oceania talvez não vai estar mais no lugar que a gente conhece hoje. Talvez a América do Sul não vai estar mais no lugar que a gente conhece hoje. Por quê? Por causa do grande terremoto que vai acontecer. E os governantes da terra, os poderosos e os povos se esconderão, clamando que os montes caiam sobre eles por causa da ira do Cordeiro. Alguém vai entender, é o Cordeiro que está irado. Alguém na terra vai entender, o Cordeiro está irado. E aí, após o 6º selo, capítulo de número 7, vai ter uma pausa, vamos dizer assim, uma pausa, um intervalo, vai ter um intervalo. A gente já está caminhando aqui para finalizar. Vai haver um intervalo no capítulo de número 7. Nesse capítulo 7, João teve a visão de 4 anjos. E nos 4 anjos, nos 4 cantos da terra, retendo 4 ventos. Ou seja, estava para vir 4 ventos fortes, um de cada lado da terra, 4 anjos preparados. Era algo maior ainda que estava por vir, está preparado por vir. E aí vai surgir um outro anjo e vai reter eles. Olha, aguarda, espera. E aí nesse momento eles vão ser impedidos. E é onde vai surgir os 144 mil que nós muitas vezes ouvimos falar. Esses 144 mil, nós cremos que serão os judeus que estarão aqui no momento da tribulação e grande tribulação, que passarão a crer e reconhecer o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Porque nós sabemos que eles não creem no Jesus como Messias, eles ainda estão aguardando o Messias. Mas neste momento, neste cenário, diante de tudo que está acontecendo, eles vão reconhecer: o Messias já veio. Jesus foi o Messias, Jesus é o Messias. E aí 12 mil de cada tribo, dando 144 mil, serão selados. E qual a missão deles? A missão deles será evangelizar. A missão deles será falar: o Messias já veio. O Cordeiro já veio, foi morto, ressuscitou. Nós não o reconhecemos como o Messias e por isso nós estamos aqui. O anticristo já está entre nós. Arrependam-se, se voltem para o Cordeiro. Eles vão evangelizar e alguns vão crer. Alguns vão crer. Vai ser difícil crer nesse dia. Hoje a gente fala de Jesus, muitos não creem, não dão ouvido. Quanto mais neste dia, vai ser difícil. Mas eles vão ter essa missão, serão selados, ou seja, o anticristo, a besta, o dragão não vai poder tocar neles. As pragas, tudo que vier não vai poder atingir eles. E aí depois desse momento, capítulo 8, a gente finaliza aqui, versículo 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Depois de tudo isso, o 7º selo é rompido. E agora o livro poderá ser aberto. Os 7 selos que estavam lacrando a escritura, o destino da humanidade, da terra, de toda a terra, estava selado. Agora já não está mais selado. Pode ser aberto, pode ser lido. E vai haver meia hora de silêncio no céu. E aí depois, nas próximas semanas, a gente vai aprender que depois vai vir as 7 trombetas, que serão também a ira de Deus, algo mais forte ainda. Depois as 7 taças, mais coisas terríveis estarão por vir. Mas eu e você não estaremos aqui, nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Coloca para mim aqui, por gentileza, no telão, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 22, eu encerro deixando esse versículo para todas nós, para a nossa meditação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22 e 23, diz assim: abstende-vos de toda a aparência do mal,
E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos conservar o nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis, para que nós possamos ser arrebatados por Ele. Que Deus abençoe a igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo.